coronavírus praticamente poupou as crianças. A maioria que foi contaminada nem apresentou sintomas. Mas agora o surto de uma síndrome misteriosa em crianças que tiveram Covid-19 preocupa as autoridades americanas. Descobrimos que as crianças podem estar em perigo muitas semanas após contraírem o coronavírus, disse o governador de Nova York. Ele está falando da condição que recebeu o nome de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que nas últimas semanas colocou a comunidade médica e os pais em alerta. Ela começou a ficar roxa, com as extremidades geladas. Lembra este americano que viu a filha Juliet, de 12 anos, ter uma parada cardíaca após dar entrada no hospital com febre e dores abdominais. O mesmo aconteceu com o Bob, de 9 anos, e com o Jaden, de 8, que ficou na UTI de um hospital de Nova York em estado grave por 2 semanas. Os 3 casos são semelhantes. Todas as crianças eram saudáveis e testaram positivo para anticorpos contra o coronavírus, o que, segundo médicos, indica que elas desenvolveram a síndrome após serem infectadas. Can you say good night, mommy? Detalhe, as famílias nem desconfiavam que as crianças tinham contraído o vírus, porque elas não tiveram sintomas da Covid-19. Seems to be actually a post-infectious. É uma reação à infecção, resultado de uma resposta exagerada do sistema imunológico da criança que causa uma inflamação nos vasos sanguíneos do corpo e do coração. Explica o pediatra que cuidou de um dos pacientes. The emergence of this illness. Os sintomas são semelhantes aos de uma doença autoimune rara, a doença de Kawasaki. Os mais comuns são febre alta persistente, erupções cutâneas, dor abdominal, vômito, conjuntivite, linfonodos, língua e lábios inchados e descamações. A diferença é que essa nova síndrome traz ainda uma complicação mais grave, o chamado choque tóxico. Como explica o Dr. Marcelo Otsuka, coordenador do Comitê de Infecções Pediátricas da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ela costuma cursar com outros fenômenos que a gente não vê no Kawasaki, que é pressão baixa, hipotensão, tá? E um choque, que a gente fala, que é aquela situação que o organismo entra numa falência. Mais de 150 crianças e adolescentes foram diagnosticados com essa síndrome misteriosa aqui nos Estados Unidos. 3 morreram. As vítimas tinham entre 5 e 18 anos. Outras 2 mortes são investigadas. Na quinta-feira, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, emitiu um alerta para médicos de todo o país. Descreveu os sintomas e falou sobre a necessidade de se fazer um diagnóstico rápido. A síndrome já foi detectada em 19 estados americanos. Nova York tem a maioria dos casos, por isso o governador Andrew Cuomo decretou alerta vermelho. O prefeito da cidade de Nova York pediu que os hospitais se preparem para um possível aumento no número de casos. Os primeiros casos foram identificados nos últimos meses na Europa. Na Itália, o número de crianças internadas com sintomas aumentou 30 vezes. Na Inglaterra, já são mais de 100 pacientes. A França também anunciou anteontem a primeira morte, um menino de 9 anos. No Brasil, somente um caso suspeito foi detectado até agora em São Paulo. Febre que prolonga, ainda mais por 5 dias, mesmo que a criança esteja bem, é importante que ela seja avaliada, tá? A boa notícia é que, segundo os especialistas, poucas crianças serão afetadas.